Nós já falamos sobre justa causa, rescisão indireta, e agora nós vamos tratar de outras formas de extinção do contrato de trabalho que podem ser cobradas em sua prova. Primeiro, nós vamos falar sobre culpa recíproca. A culpa recíproca ela ocorre nas situações em que fica comprovado que o empregador cometeu uma falta grave contra o empregado e que o empregado cometeu uma falta grave contra o empregador. Um exemplo clássico disso é o caso, por exemplo, do empregado que é agredido pelo chefe e não conseguindo se conter, ele vai atrás do chefe e agride ele também. Assim como há culpa das duas partes, não é justo que o trabalhador receba todas as verbas indenizatórias, assim como não é justo que o empregador não precise pagar nada ao empregado. No caso de culpa recíproca, o empregado receberá pela metade as verbas indenizatórias e poderá sacar 80% do FGTS e receber o seguro-desemprego. A culpa recíproca ela tem previsão lá no 484 da CLT. E a súmula 14 menciona que, reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, 50% do 13º e 50% das férias proporcionais. A lei do FGTS ela autoriza no seu artigo 20 o saque do FGTS no caso de culpa recíproca. E essa movimentação também será feita no caso de despedida sem justa causa, inclusive na rescisão indireta e no caso de força maior. Anotou, né? Outra forma de extinção do contrato de trabalho é o distrato. É um acordo entre empregado e empregador, e nesse caso o trabalhador recebe a metade do aviso prévio e a metade da multa do FGTS, sendo que as demais verbas são pagas na sua integralidade. Além disso, é possível sacar, nessa hipótese, 80% do FGTS. E o empregado não terá direito ao seguro-desemprego. Você tem que memorizar que o distrato, o empregado recebe metade do que seria devido de aviso prévio, se indenizado, metade da multa do FGTS, vai receber só 20%, vai receber as demais verbas na sua integralidade, só que o valor do FGTS vai ser em 80% e não será possível receber seguro-desemprego. Tudo no distrato, anotou, guardou. E o fato príncipe, fato do príncipe. O que é isso? Imagine que o empresário tenha que paralisar as suas atividades. Isso pode ocorrer tanto de forma temporária quanto de forma definitiva. No entanto, a motivação dessa paralisação foi ocasionada por ato de uma autoridade, seja ela municipal, estadual ou federal, ou ainda pela promulgação de uma lei ou uma resolução. E isso impossibilitou a continuação da atividade empresarial. Nesse caso, o pagamento da indenização deverá ficar a cargo do governo responsável. E isso tem previsão lá no artigo 486 da CLT. O fato do príncipe é uma situação pouco comum, mas que pode ser cobrado na sua prova. E o exemplo clássico é a desapropriação de uma empresa para a construção de uma creche ou de uma escola. Nesse caso, os empregados perdem os seus empregos não por culpa do empregador, mas por culpa da administração pública. Logo, cabe ao poder público indenizar os empregados. Vale lembrar que há casos em que não se pode dizer que a perda dos empregos deu-se em virtude do fato do príncipe. É, por exemplo, o caso da vigilância sanitária. Ela fecha um estabelecimento por não seguir as normas de saúde e higiene. O fato do príncipe ele ocorre quando o Estado atua dentro do mérito administrativo, e você lembra lá que é conveniência ou oportunidade, agindo de forma discricionária. Já quando o Estado age com seu poder de polícia, não temos que se falar em fato do príncipe. O exemplo clássico também de fato do príncipe no Brasil foi o fechamento dos bingos por conta de uma lei que proibiu a atividade comercial de bingo no país. Outra extinção do contrato pode ser por força maior, que é todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direto ou indiretamente. Artigo 501 do CLT. Ocorrendo um motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurado a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte. Não tem direito, se ele não tiver direito à estabilidade, ele recebe metade do que seria devido na rescisão sem justa causa.
Primeiramente, vale lembrar que quando uma empresa fecha as portas por não ter obtido o sucesso em que ela se esperava, isso não configura força maior. É o risco da atividade econômica. Então, tal risco não pode ser repassado para o funcionário para permitir que o empregado pague apenas metade de suas verbas rescisórias, caso a empresa feche as portas. Agora, a força maior ocorre quando existe algo completamente alheio ao empregador, como, por exemplo, um terremoto, uma inundação, que acaba destruindo o estabelecimento e inviabilizando a sua continuidade, né? Então, aí nós tratamos hoje das outras formas de extinção. Já tínhamos falado sobre justa causa, rescisão indireta. Hoje nós falamos da culpa recíproca, do distrato, da força maior, facto de príncipes. Isso é bom você estudar, revisar, fazer a leitura dos artigos e seguir em frente rumo à aprovação. Até mais!